Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos escrever a definição formal de limite. Eu já escrevi aqui a simbologia, que é o limite de uma função f de x quando x tende a p é L. A gente já viu que, pela noção intuitiva, isso daqui significa que os valores da f estão tão perto de L quanto se queira. Vou até escrever isso daqui para ficar registrado. Então, significa que os valores f de x, né, se você quiser colocar, de f estão suficientemente próximos de L. Até colocar entre parênteses, tanto quanto se queira. Isso é o que nós vimos a partir da nossa noção intuitiva. Eu relembro que o P, ele precisa, ele não necessariamente é um ponto do domínio da F, não precisa que ele seja um ponto do domínio da F. Eu vou falar aqui do caso, o caso em que o P é um ponto do domínio da F e esse limite existe, né? E L existe, né? Neste caso, o que será que vai acontecer? Vamos lá. Bom, o que você quer é que, da noção intuitiva, é que você tem que, no caso, o P é um ponto do domínio, o limite existe, então, não tem jeito. Pela noção intuitiva, esse L vai ter que ser, o f de P. Tá certo? Isso é o que nós chamamos de função contínua. Função contínua. Em P. Então, é contínua em P quando o limite da função, quando x tende a esse P, ele existe e ele é exatamente o f de P. Você pode observar que pode acontecer que mesmo a função estando definida no ponto, o limite não exista. Por exemplo, aqui, ó. Você pega uma função aqui que ela está definida em P e aqui em cima ela já é desse jeito. Se você calcular o limite dessa função f de x quando x tende a P pela esquerda, você vai ver que você vai se aproximar desse camarada aqui, que é exatamente o f de P. Vai dar o f de P. Aqui. Aquela está definida e aqui não. Agora, se você se aproximar da f de x quando o x tende a P agora pela direita, escreva aí P pela direita, você vai ver que vai dar esse camarada aqui, ó, sei lá, um certo L. Não sei o que é isso. É um número real. Certo L. Então, essas coisas são diferentes. Né? Pelo desenho, aí são diferentes. Então, esse é o caso que não existe o limite da função nesse ponto aí. Ele não existe. Porque ele só existe quando essas coisas, os limites laterais são iguais, que foi o que eu defini informalmente lá atrás. Então, pode sim acontecer da função estar definida no ponto e ainda assim o limite não existir. Está ali o caso lá, só utilizando a ideia intuitiva. Beleza. Então, vamos ver o caso em que a f, o caso geral, né? Que o ponto pode ser ou não um ponto do domínio. Então, escrevendo aqui a definição formal, f de x quando x tende a p,
a gente vai dizer que existe e é L, né? Eu vou definir para ser uma coisa que eu vou escrever aqui junto com vocês. Ó, esse símbolo aqui, se eu não falei ainda, significa que o que eu escrever do lado direito está definindo o do lado esquerdo, ok? Vamos lá, vamos colocar aqui a nossa, o que a gente já estudou lá atrás. Você tem aqui uma função, sei lá, aqui um determinado ponto P, aqui é o gráfico daquela função, e aqui eu quero que o limite exista e seja L, e o que eu quero, de acordo com a nossa ideia intuitiva, é estar suficientemente próximo de L por valores da F. Então, como é que eu escrevo isso formalmente? É assim, ó. Você pega um determinado intervalo centrado em L e fazer isso é pegar um determinado epsilon positivo. Então, aqui eu vou pegar um determinado epsilon positivo qualquer. Isso daqui é dado um epsilon positivo qualquer. Entenda desse jeito aí. O que eu quero que aconteça é que exista valores da função se aproximando de L. Ou seja, para cada epsilon que eu pegar, deve existir pontos aqui, perto de P, tais que eu pego um determinado ponto X do domínio, aí como ele é um ponto domínio, eu posso aplicar F nele, aplico F nele, ele tem que cair aqui dentro desse intervalo que eu escolhi. E eu quero que isso continue acontecendo para epsilon suficientemente pequenos, para epsilon cada vez menores. Por quê? Porque quando eu vou fazendo isso para epsilon cada vez menores, está acontecendo exatamente isso daqui que eu estou dizendo. Então, o que eu quero é que, para cada epsilon positivo que eu pegar, deve existir um delta positivo. Já é esse caso aqui, ó. Aqui está o P, que é o delta, né? Deve existir um delta positivo. De modo que, tal que, para todo x no domínio da F, tal que, vou até escrever ali para não ficar confuso, tal que sempre que o x pertença a esse intervalo, e como é que eu denoto esse intervalo? Epsilon, P menos delta, né? Vou botar assim, para ganhar espaço. Tal que, escreva aí, tal que, sempre que o x pertencer ao intervalo P menos delta, P mais delta, deve acontecer o seguinte, os valores devem estar no intervalo nesse aqui, ó. Esse daí você escreve para ser L menos epsilon e L mais epsilon. Você vai ver que eu posso escrever esse intervalo aqui daquela maneira e esse intervalo aqui dessa maneira aqui. Ok? Pronto, acabou. É isso aí. Daquele jeito, está refletindo exatamente essa coisa aqui. Beleza? Tem uma outra maneira de escrever isso daqui, pessoal. Vou botar até entre parênteses aqui. Isso daqui é equivalente a dizer que para x menos p menor do que delta, implica, isso daqui é o f de x menos o L menor do que epsilon. Isso aqui tudo é equivalente a esse, tá bom? Ora a gente usa esse, ora esse, depende do caso. Em geral a gente usa muito esse, por quê? Porque você pode usar as propriedades de modo do número real que a gente fez lá atrás, desigualdade triangular e outras que a gente fez também. Beleza? Então guardem isso daí. Então essa é a nossa definição formal de limite. E eu já posso até escrever aqui com isso as propriedades. Vamos lá. Propriedade. Eu já vou assumir aqui para f esse daqui e agora eu vou escrever que o limite de uma certa g de x existe m para x td da p também. O que você tem como primeira propriedade é que o limite da soma f de x mais g de x, quando x tende a p, isso vai ser a soma dos limites.
Para a diferença, se você colocar menos aqui, aí daí você coloca menos aqui. Ou seja, o limite da diferença é a diferença do limite. E um segundo é que o limite do produto, f de x vezes g de x, é o produto dos limites. E uma terceira é que o limite da divisão, quando x tende a p, isso aqui é a divisão dos limites. É claro que nesse caso aqui eu estou assumindo o caso em que m é diferente de zero. Tá? E o caso em que m é zero. Faz sentido eu analisar isso? Faz, mas é mais delicado. Vamos ficar só com esse aqui por enquanto. Tá bom? Isso aqui você deve interpretar assim, ó, que o limite da soma, eu posso quebrar aqui, ó, eu posso escrever limite da f mais limite da g. E aqui também, limite da f vezes o limite da g. E aqui eu posso escrever limite da f em cima sobre o limite da g embaixo. É isso que isso aqui está dizendo, tá bom? Mas essas coisas só são verdadeiras, você só pode usar essas propriedades se o limite dessa e dessa, você já sabe que eles existem. Tá certo? Beleza? O que eu tenho que fazer agora é provar a unicidade desse limite e provar pelo menos uma dessas daqui para vocês verem que essa definição realmente funciona. E até porque isso aqui é um curso de matemática, a gente tem que fazer as coisas de maneira precisa. Não precisa fazer tudo no primeiro momento, né? É um curso, é um pré-curso de cálculo, né? Então, eu não vejo a necessidade de fazer tudo com tanta precisão assim. Mas eu tenho que contar a verdade para vocês e eu tenho que dizer como é que faz para quando chegar o momento certo, você se debruçar e fazer por si só. Beleza? Valeu, hein? Vamos aí para a próxima aula.